Então, vamos lá fazer a nossa correção. Página 3 de História. Vamos lá, então. Podemos? Todo mundo já está aberto ali a página? Sim? Então, vamos lá. Para conhecer, né, então, a história dos povos que viveram no passado, a nossa história, nós precisamos, os historiadores precisam analisar o quê? Todos os vestígios deixados por eles, deixados pelos povos, né? E esses vestígios podem ser imagens, pode ser algum documento escrito, pode ser algum relato também, pode ser de forma oral, né? Uma história contada, alguns objetos. E aí, quando eles encontram, né? Quando esses vestígios, eles deixam pistas e informações de como era a vida, de como era o passado, né, das pessoas naquela época, isso aí é chamado de fonte histórica, tá? E aí vocês viram aí na página 3 que existem alguns tipos de fontes históricas, algumas classificações para elas. Existem fontes históricas que são chamadas de fontes materiais, que é quando se referem a objetos como móveis, utensílios, construções, esculturas, roupas. Então, aí nós chamamos de fontes materiais. Agora, quando são encontrados algumas pinturas, fotografias, gravuras, filmes, aí nós chamamos de fontes visuais, tá? E tem também as fontes orais, que são o quê? Os relatos, os depoimentos que as pessoas fazem, né? As histórias que elas contam, os programas de rádio, as entrevistas, o que é passado de forma oral, nós chamamos de fontes históricas orais. E temos também as fontes escritas, cartas, livros, textos, né? Isso aí, então, são formas de fontes escritas. E qual a importância, então, gente, desses vestígios do passado para a história? Porque é o estudo desses vestígios que contribui, que ajuda a conseguir informações sobre a história da sociedade, né? Sobre a história do povo que viveu antes de nós. E aqui, a atividade que vocês fizeram aqui na parte explorando documentos, aqui nessa parte de baixo da página 4, nós vamos analisar aí três fontes históricas, né? Então, olha só, nessa atividade você vai analisar fontes históricas. Para isso, leia com atenção as fontes apresentadas a seguir e, após a leitura, responda as questões. Quando nós falamos de leitura, aqui nós temos que fazer uma leitura também da imagem, analisar o que tem a imagem, analisar a legenda dessa imagem, né? Então, olha só, na fonte histórica 1, nós temos aí uma imagem que mostra o desembarque de escravizados no cais do Valongo, ok? Então, vocês analisaram essa imagem aí antes de responder, né? Na fonte histórica 2, nós temos o registro do depoimento de um ex-escravizado chamado Augustino. Olha o que ele disse para nós aí nesse depoimento dele. Fizeram uma pergunta para ele, ó, você se lembra de ter sido feito prisioneiro na África antes de ser embarcado? E ele respondeu, sim. Um mercador, que era um homem de negócios, né, um homem que comercializava, um mercador vendeu produtos para meu tio que morreu antes de pagar o que devia. O mercador veio e apreendeu todos nós e nos fez prisioneiros e nos levou para a costa. Ficamos lá mais ou menos uma semana ou 10 dias. Então fomos colocados no navio. A roupa de todos os negros indo a bordo eram destruídas até o último trapo. Então, essa aí é a fonte histórica 2 que vocês tinham que analisar, o registro do depoimento dele. E nós temos também aí a fonte histórica 3, que traz alguns objetos. Ó, nós temos aí na imagem 1 uma caixa de metal que continha miçangas,
Na imagem 2, um brinco de ouro em formato de meia-lua. E na imagem 3, dados que eram usados em jogos nos momentos de lazer. Olha a nossa legenda. Esses objetos foram encontrados no cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro. O local foi muito utilizado de 1811 até 1831 para o desembarque de populações africanas trazidas pelos portugueses como escravizadas para o Brasil. Então, muito bem. Depois de analisar essas 3 fontes históricas, a 1, a 2 e a 3, número 1, essas 3 fontes históricas poderiam ser usadas para a pesquisa de qual tema da história do Brasil? Assinale a alternativa. Aqui com a vida contábil. Chegada dos... Isso que nós acabamos de ver. A gente poderia estudar isso para falar de qual parte da história do Brasil? A chegada dos portugueses, a escravização de indígenas, a escravização de africanos ou a chegada de imigrantes? O que vocês marcaram? Chico, eu marquei a chegada de portugueses. Eu cheguei de africano. O Davi marcou a chegada dos portugueses. Quem mais marcou alguma outra coisa? Marquei de africano. Ok, a escravização de africanos. Eu também marquei de africanos. Ok. Na verdade, Davi, é isso mesmo. Olha só, olha o que nós vimos aqui na imagem 1, Davi. Na imagem 1, a própria legenda fala assim, ó, desembarque de escravizados. Na imagem 2, o Augustino, ele deu um depoimento de como, ó, depoimento de um ex-escravizado. Na imagem 3, nós temos aí objetos que foram encontrados lá no cais do Valongo. Então, o que acontece? Lá, lembra que a primeira imagem falou que lá nesse cais eram desembarcados... Sim. Sim, eram desembarcados os escravos. Então, o que acontece? Ó, nós já vimos aí que muitos africanos eram trazidos para o Brasil como escravos depois de serem capturados em regiões da África. E eles eram trazidos em navios e vários desses navios eram desembarcados vários desses escravos eram desembarcados no cais de Calongo, no Rio de Janeiro, Valongo, no Rio de Janeiro. Então, lá foram encontrados esses objetos. Esses objetos que foram encontrados aí demonstram assim, um pouco do modo de vida deles, né? Como era a vida deles quando eles eram livres, aí viviam ainda com a família deles na África. Então, essas 3 fontes históricas aí, elas falam o que? Da escravização dos africanos, ok? Número 3 aí, que também era para marcar a resposta correta. A fonte histórica 1, que é essa imagem que nós vimos, né, dos escravos desembarcando aí no cais. A fonte histórica 1, ela é uma fonte histórica escrita, visual ou material? Material. Oi? Pode falar, porque falaram um monte de uma vez, aí Material, tia. Material. Material? E aí ele estava querendo dar baixa. Olha só, lá na página 3 falou que baixou, mas na verdade... isso, que quando nós temos uma fonte material, é o quê? Como eu comecei a questionar o orímetro, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar real para você. Aqui a gente estava falando então, de se uma eu pegasse imagem, esse daqui de 25 de um quadro, não? Então é uma fonte visual, tá? Baixasse esse de 25, Agora, olha só, de 7. a fonte histórica não, 2. Eu conto, né? Pelo menos é mais Tia Silvane, Oi, alguém falando com você, junto com eu acho você. que é lá no Davi. Olha só, a fonte histórica 2, que nós vimos aqui, ó, esse depoimento de um ex-escravizado. O depoimento de um ex-escravizado aí, que nós vimos aqui, que esse depoimento, foi quando ele contou, ele falou para nós aí, só que isso aí está registrado, tá? Está registrado. Então, é uma fonte histórica escrita, visual ou material? Escrita. Isso, escrita. E a número 3, que eles encontraram aqui esses objetos,
que eles usavam antes, né, de serem escravos, é uma fonte histórica escrita, visual ou material? Material. Isso, material. Vamos lá. Página 6. Leia estas imagens. Nós temos aí, então, primeiro, uma carteira de identidade, né? Depois nós temos aí um homem dando uma entrevista, né, para repórter. Nós temos uma obra de arte que representa a capoeira, na terceira imagem. Aqui embaixo nós temos uma fotografia da cidade do Rio de Janeiro, em 1924. Na outra, nós temos a primeira página do jornal A Folha, em 1934. Aqui nós temos um cão muito bonitinho, muito fofo. E, por último, nós temos um peão que era utilizado antigamente. Ok. A primeira coisa que nós vamos fazer aí. Uma pergunta, tia. Marque. Oi. Era para marcar quantos? Nós vamos ver agora. Olha só. Marque X nas imagens que representam fontes. Marque X nas imagens que representam vestígios que podem ser usados como fontes históricas em pesquisas sobre o passado das sociedades humanas. Vamos lá. A carteira de identidade. Eu posso dar, se os historiadores daqui a 1000 anos forem pesquisar a nossa vida hoje, eles vão encontrar a carteira de identidade? Ela serve como um documento, uma fonte histórica para falar como era o nosso modo de vida? Não. Por que não? Não é por causa que ela só tem um dia. O que eles vão procurar numa carteira de identidade, tia? Olha só, a carteira de identidade conta também como uma fonte, uma fonte histórica escrita, tá bom? Agora, olha só, a parte da entrevista. Alguém contou, fez um relato, contou alguma coisa que aconteceu. Pode ser considerada como fonte histórica? Não, se for bem antiga, pode. Sim, então, olha só, mas aí, Davi, olha só. Aí, olha só. Se alguém lá no passado contou uma história, por exemplo, eles contaram como era o modo de vida dos indígenas, eles passaram isso de forma oral. Também pode ser, então, uma forma também pode ser um vestígio, então, para contar nossas histórias. Essa imagem aqui, essa obra de arte, ela conta um pouco da história do passado? Ela conta como iniciou. Era, tia. Isso. E essa fotografia da cidade do Rio de Janeiro? Sim. Ela conta os momentos da cidade antiga. Isso. E essa aqui que é uma folha de jornal? Ela conta o primeiro jornal do mundo. Ok. E o cachorro? Não. Ela conta. Não. E o peão? E o peão? O peão, ela conta o E conta que primeiro as crianças peão. usavam antigamente para brincar, tia. Isso. Então, olha só. Então, aqui nós não vamos marcar só o dogzinho, tá bom? O dog? Tadinho, tia. Ô, dó, né? Ficou isolado, sem um X aí no quadrinho dele. Não pode ficar muito perto, não. Ok? Então, vamos lá agora para a letra B. Identifique as imagens que representem fontes históricas. Primeiro, nós vamos olhar dessas que vocês marcaram ali, nós vamos olhar quais delas representam, o que ali em cima nessas imagens representam fontes históricas escritas. O jornal. Jornal e mais o quê? O entrevistado. O usador. E a carteira de identidade também, tia, por causa que ela... Ok, só o jornal e a carteira de identidade, tá? O entrevistado não tem nada escrito ali, tá? Jornal e carteira de identidade. E visual? O que que vai ter aí de fonte histórica visual? A fotografia e a entrevista. Visual, Davi, a entrevista, olha. Visual é a fotografia da cidade do Rio de Janeiro. Mais o quê? A capoeira. Isso, e a obra de arte.
O que que nós vamos ter aí de fonte material? O peão. Isso! Peão. Só o peão. E o que que nós vamos ter de fonte oral? O entrevistado. Aham, a entrevista. Isso aí. Ok. E quem lembra aí qual é a importância dos vestígios do passado para o estudo da história? Por que que é importante estudar os vestígios do passado? Eu tinha para entender mais, os seus. Tia, Deixa posso o Davi Só um minutinho, Riele. Deixa o Davi terminar dele, porque ele começou primeiro. Aí você fala, tá bom? Fala, Davi. Tia, para identificar o passado. Ok. E você, Riele? Pode falar agora. descobrir como os antepassados viviam. Ótimo. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Eu não tenho certeza se a minha tá boa, mas eu botei para a gente entender o que aconteceu no passado. Ótimo. Mais alguém quer falar? Murilo? Quer não? Quero não, professora, já respondi. Então, olha só. Então, isso aí, a resposta de vocês está correta, né? Então, é importante aí porque contribui sobre para a gente ter informações sobre a história da sociedade no passado. Ok? Vou ficar aí com a resposta de vocês. Beleza? Pode, Todo tia? mundo pode, tá certo? Todo mundo podemos seguir? Todo mundo, então, já respondeu essa? Ou tem alguém que aí está precisando? Minha tia já. Não? Tem alguém precisando de ajuda? É o Alexandre, tia, que tá terminando. Ah, tá. Aqui, tia, terminei. Mais alguém quer falar a resposta dele? Ô tia, eu errei só um. Errou só um. Tia, eu tô com dó do Bulldog. Uma presença para Yasmin aqui e para Ana Júlia, que entraram depois. Podemos, então? Pode ser. Então, vamos lá. Podemos. Página. Lá na página 7, então, vocês viram aí um pouquinho sobre as pinturas rupestres, né? Nós vimos aí que as pessoas sempre tiveram essa necessidade de se comunicar, de se expressar, e que isso pode acontecer por meio de música, escrita, dança, pintura, fotografia, né? Como a gente viu ali agora, fontes visuais, né? Fontes materiais, fontes escritas, tem as fontes orais também, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. E aí, gente, os primeiros grupos humanos, a gente acredita assim, que eles se comunicavam por gestos, né, para depois desenvolverem a fala, se comunicarem pela fala. E as pinturas rupestres, elas também são consideradas, né, uma das linguagens mais antigas que existem. Vocês viram aí, quem visitou aquela feira de ciências que nós tivemos lá como fabricar tinta? Eu lembro do Davi Biancardi visitando a gente lá no laboratório de ciências, quando nós ensinamos a produzir tinta. Aí Eu lembro. contou Não, fiz pouco nada da não, história, tia. né? Eu sei, da pintura rupestre. Então, olha só, vocês viram aí algumas imagens, né? Essa primeira imagem aqui, né? É uma imagem de uma pintura rupestre encontrada na Europa e a de baixo aqui é no Brasil. E depois a história da escrita que vocês leram aí, vocês viram que foram passando assim, foi passando por várias transformações. Por quê? Com as histórias, as tradições e as documentações eram passadas todas de forma oral, ou seja, pela fala, né? Um falava para o outro. Só que com o crescimento dos grupos, como foram aumentando os grupos, eles precisavam registrar, sentir a necessidade de registrar isso. Então, os sumérios, os sumérios são os povos mais antigos da Mesopotâmia, eles foram um dos primeiros a desenvolver um sistema de escrita, né? Aí vocês viram a imagem, fizeram um acompanhamento
da leitura. E depois a escrita ela foi se transformando, né? Nós temos aí a escrita egípcia também, que era composta por hieróglifos, é uma palavrinha difícil, mas é isso mesmo, hieróglifos, né? Que vocês viram que são figuras que representam um objeto ou um som. E esses registros, eles não eram feitos por qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que escrevia, porque não era todo mundo que sabia ler e escrever. A maioria não sabia ler e escrever. Então, existiam pessoas chamadas de escribas, né, que era uma função de muito prestígio no Egito Antigo, que eles registravam esses documentos, eles faziam as escritas. E aí o alfabeto foi se desenvolvendo. Ele passou por várias transformações até chegar à forma atual e até chegar no que nós usamos, né? Então, assim, há cerca de 3.200 anos também tiveram os fenícios, que desenvolveram assim um alfabeto que cada letra corresponde a um som. Os fenícios, eles faziam o quê? Eles eram comerciantes, navegadores, então eles precisavam da escrita para facilitar suas atividades. E como eles viajavam muito, porque eles eram navegadores, eles acabaram influenciando outros povos nessa escrita. Então, olha só, os gregos também foram influenciados pelos fenícios, os gregos e depois o latino. O latino também é conhecido como romano, que é o sistema de escrita mais usado, que também influenciou o nosso, tá? Então, olha só, o alfabeto fenício, ele tinha só consoantes, ele não tinha vogais. Aí, depois, as vogais foram incluídas pelos gregos e pelos romanos. O nosso alfabeto, o que nós usamos aqui para escrever a língua portuguesa, é uma adaptação desse alfabeto latino. Então, vocês observaram aí nesse quadro aqui, ó, que os fenícios tinham só consoantes, depois os gregos, eles incluíram aí vogais, e o nosso atual, como é que ficou? Então, olha só, hoje nós ainda usamos, eles usavam também, vocês viram lá na outra página anterior, os pictogramas. Nós usamos muito pictogramas hoje ainda. Nós até estudamos pictogramas em matemática, lembra das imagens para representar a quantidade? Os pictogramas são o quê? São imagens que representam, são desenhos para comunicar algo. Por exemplo, quando vocês vão ao cinema, ao shopping, lá na plaquinha do banheiro, geralmente não tem uma imagem de masculino e feminino? Ó, o bate-papo aí, Sim, galerinha. Gente, pelo amor de Deus! Então, olha só, então nós usamos hoje ainda. E aí vocês responderam a atividade 1 da página 10, que era para marcar a alternativa correta. A tia vai ler e vocês falam qual que vocês marcaram, tá bom? Assinale a alternativa correta a respeito dos sistemas de escrita. Primeiro, a maioria dos habitantes das regiões onde os sistemas de escrita se desenvolveram sabia ler e escrever. Segundo, a escrita é importante para a comunicação humana e para o registro de conhecimentos e informações. Sim. Qual que está certo? A segunda. O segunda. Isso, a segunda, porque vocês viram ali que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, né? Os escribas que escreviam e registravam. Tia, eu lembrei de o que é muito fácil, é só ler o texto. Aí você falou também agora. Isso aí. Por falar em ler o texto, a questão de número 2, gente, para com o bate-papo aí, por favor, senão a tia vai ter que falar nome de quem tá mandando mensagem aí, tá? Eu tinha Não é dado para hora aparecer. agora, tá bom? Então, olha só. Então, olha só. A número 2, Davi, já que você falou em ler o texto, nós temos todas as respostas aqui no nosso texto, tá? Então, a número 2 pede para a gente fazer o seguinte, ó, é para a gente ler esse texto e responder as questões A, B e C sobre ele. Então, vamos lá. Leia este texto sobre as transformações do alfabeto fenício. Os gregos adotaram o alfabeto fenício, mas inventaram novas letras para sons que não existiam em fenício e abandonaram as letras cujos sons não existiam. Todos sabem o quanto os gregos se preocupavam com a beleza. Assim, eles foram modelando as letras de maneira a torná-las mais harmoniosas.
estabeleceram a regra de escrever da esquerda para a direita, que nós usamos ainda, né? E introduziram o uso das vogais. Os romanos herdaram o alfabeto grego, e assim como os gregos, tiveram de fazer adaptações, introduzindo novas letras e eliminando as que não serviam para a sua língua. Então, com base nesse texto que a gente acabou de ler, vamos responder então. Primeiro, que povos citados no texto foram influenciados pelo alfabeto fenício? Os gregos. Só os gregos? Romanos. Os romanos também. Os gregos e romanos. Então, meu grego está certo, né, tia? Sim, só falta incluir o romanos. Agora vamos lá, vocês viram Posso no falar, texto tia? aí, enquanto a tia estava lendo, que eles fizeram algumas mudanças. Então, que mudanças os gregos realizaram no alfabeto fenício? Quem perguntou se podia falar? Eu. Então pode falar. Eles criaram novas letras que não tinham som, tornaram-as mais harmoniosas. Isso. Mais o quê? Isso aí tá certo. Só tem que incluir mais duas coisinhas que eles fizeram. Davi já falou. Eles incluíram as vogais. Olha só. Eles inventaram novas letras, excluíram aquelas que eles não usavam, né? Então, eles inventaram novas letras, excluíram outras letras. Davi falou também que eles tornaram a forma das letras mais harmoniosas. Rieri falou que eles introduziram o uso das vogais. E o que mais que nós fazemos ainda? Como que nós escrevemos? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então, eles fizeram tudo isso aí. Vamos lá, então. Davi, só complementar, tá bom? Já fiz. Eu tinha da esquerda para a direita, eu ia falar, mas Mariana foi. Eu tava tentando lembrar o que era. Uhum. Que horas? Falta 10 minutos. Inventaram novas letras, excluíram outras, passaram a escrever da esquerda para a direita, introduziram o uso das vogais e tornaram a forma das letras mais harmoniosas. Sim. Ok? Espera aí, tia, por favor. Tá. Eu queria saber assim, como que eu fiz nas ordens alfabéticas? Que eu já esqueci. Misericórdia, Davi. Nem lembro como, mas eu fiz esse negócio Vou mandar aqui, um mas eu não lembro. alfabetinho para você. Tem até musiquinha na ordem alfabética. Gente, podemos seguir? Murilo já corrigiu aí? Pode ir. Todo mundo? Eu já. Eu já terminei. Quem não tiver pronto ainda dá um sinalzinho. E agora entendi. Gente, fala, Alexandre, você mudou seu nome aqui? Sim, tia. Tá, para tia saber quem é que tá bom? Então vamos lá. Podemos então? Pode. Letra C. Numere a ordem em que os alfabetos surgiram no decorrer do tempo. Qual que surgiu primeiro? O grego, o latino ou o fenício? O fenício. De acordo com o texto, ok, fenício. Aí depois... O grego. Grego. E depois... Latino. Isso, então ficou 2, 3, 1, ok? O tio viu, acertei. Podemos seguir?
Sim. Ok. Agora Agora, essa parte aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu faço parte da história. A forma como falamos e escrevemos também se modifica com o tempo, com o passar do tempo. Existem palavras que não são mais usadas, tem outras que tiveram seu significado transformado ou são escritas de outra forma. Surgiram mais recentemente ou são de outras línguas. Além disso, na atualidade, a tecnologia tornou a comunicação mais rápida entre as pessoas, fazendo surgir uma linguagem escrita mais ágil e composta de palavras abreviadas, que são bastante usadas nas redes sociais, né? Que a gente usa muito aí no WhatsApp para escrever mais rápido. Então, olha só, nós temos algumas palavras no quadro aí. Leia os termos em destaque. Voz-mercê, mouse, garçom, vegano. Esse TD, quem pode me dizer o que é? Tédio. Não, quando eu digito TD lá no WhatsApp. É tudo bem. Isso, tudo. Botica, VC lá no WhatsApp a gente fala você, vírus, carregador e biodiesel. Ok, aí pediu para vocês fazerem uma pesquisa a respeito dessas expressões e escrever o quê? Quais delas não são mais usadas? Quais dessas palavras não são mais usadas? Voz-mercê e Voz-mercê. botica. E botica. Isso, voz-mercê e botica. Coloquem aí, então. Quem Isso sabe daí que é palavra de roceiro, tia. Voz-mercê. Não, na verdade, ela era muito usada assim como pronome pessoal de tratamento para as pessoas que não tinham assim uma autoridade de ser chamado de senhor. É como se a gente falasse o você hoje, né? Então É porque tem colocaram uma aí. novela também na Globo que fica falando voz você. Não faça isso comigo. É por causa da época que ela era usada, por isso que apareceu ela, não são mais usadas, né? Letra B, quais foram as que sofreram acréscimo de significado? Ou seja, que significava uma coisa e agora significa mais alguma coisa. Carregador. Carregador. Antes era o quê? Carregador era uma pessoa que carregava alguma coisa ou algum instrumento. Agora nós falamos o quê? Carregador de celular, não é isso? E mais uma, tem outra. Tem outra aí. Mouse. Não, outra que ganhou um novo significado, um acréscimo de significado. Vírus, né? Que a gente sempre falava em relação à doença, agora também tem vírus no computador, vírus no celular. Beleza? Então, letra B, carregador e vírus, ok? Letra C. Quais são originárias de outras línguas? Mouse. Mouse vem de qual língua? É escrito em inglês. Não, tia, inglês, tia, lá dos Estados Unidos. Tem mais uma. Mouse é Qual a outra palavra aí que não está em português? Que ela vem de outras línguas, na verdade. Biodiesel. Vegano? Não, botica já foi Vegano? Não, Vegano? não, está escrita em português, mas ela tem origem de outra língua. Estava entregando custo lá embaixo. Voz-mercê. Gente, excluam aí as que nós não falamos. É o biodiesel. Não. Garçom. Garçom é de origem francesa, tá? Então, na letra C aí, mouse e garçom. Letra D. Quais que surgiram recentemente, que são palavras novas? Vegano. Vegano e mais uma. Você. Não, aí já vai entrar em outro lugar. Biodiesel. Isso aí. E quais são então ficou na letra D, vegano e biodiesel. E na letra E, quais são abreviadas para o uso na internet? TD e EVC. Isso, tudo e você, ok? Tudo bem com você? Podemos? A gente já está em reunião. Abram agora aí na página 13. Não era na 12? Na 12? Não, vamos para 13.
Exposição do texto complementar, vocês já leram. Vamos lá, na 13 nós temos o seguinte, ó. Vocês usam muito esses símbolos aí, pelo menos eu uso muito, né? Quando a gente está digitando. E eles representam diversos elementos, né? A gente usa um lá quando a gente vai rir, quando a gente está triste, quando a gente toma um susto, né? Então, o que que nós vamos fazer aí? Essas imagens aí, gente, estão caracterizando uma nova forma de comunicação. Eles estão substituindo algumas palavras que a gente fala, né? Então, olha só, ligue o conjunto aí. Você vai analisar. O primeiro quadrinho tem que ser todas as imagens com um ditado popular correspondente. Então, eu tenho aqui no 1, eu tenho um cavalo, um dado, aquele macaquinho tampando os olhos e um emoji aí, ó, mostrando os dentes. Qual é o ditado popular? A cavalo, dados, não sem olhos, dentes. Isso, a cavalo dado, não se olha os dentes. Foi fácil de descobrir, não foi? Sim, muito fácil. Outra coisa, agora a segunda imagem representa qual ditado? De boca fechada, Em boca não fechada não entra mosca. Isso, em boca fechada não entra mosca. Muita gente diz. E o terceiro, que tem um anjinho ali no início, tem uma casa. Santo de casa, na casa não faz milagre. Isso, santo de casa não faz milagre. E a próxima? Antes só do que mal acompanhado. Não, eu tô aqui na quarta ainda. Essa, isso mesmo, isso mesmo. Antes só do que mal acompanhado. Ó, tem um assim para quem tá sozinho e um assim para quem tá mal acompanhado. Isso mesmo. É do mulher. A próxima. Sim, é aquela. Tem o olho, aí tem um símbolo aqui de proibido, tem o coração. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso, que os olhos não veem, o coração não sente. E o último? Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Isso aí. Viu como é legal, gente? Olha só, no dia da noite do pijama, a tia tinha colocado um qual é a música para vocês desse aí, só que não deu tempo, né, de passar, porque foi bem corrido, mas é bem legal. Aí eu já vi algumas histórias aí, eles mandam para o grupo de WhatsApp, né, nomes de filmes, né, só com imagens para a gente ir olhando, igual vocês fizeram aqui, é bem legal. No YouTube também eles fazem. Pois é. Então, olha só, quando chegou lá na página 14, lá fala de uma coisa muito importante que aconteceu em 1450, na Europa, né? Por quê, gente? Olha só, a história da escrita, ela também está relacionada com a leitura, tá? Então, o que aconteceu? Passou por muitas transformações. Hoje, nós temos jornais impressos, temos revistas, mas nós temos também revistas, jornais digitais, né? Eu mesma vejo o jornal aqui pela internet, não chega na minha casa, né? Aquele jornal impresso mais. No Brasil está aconteceu? Durante a maior parte, então, durante a maior parte da história da humanidade, os livros e qualquer escrito, né, era muito difícil de ser produzido, porque não tinha máquina de escrever, não tinha computador, não tinha impressora, então a reprodução da escrita era feita à mão, eles copiavam letra por letra. Então, se eles queriam escrever um livro, alguém tinha que copiar aquele livro todo para poder fazer outro. Não tinha como imprimir, né? E aí na Europa, lá por volta de 1450, o alemão Gutenberg, ele inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e dos registros escritos. Ele inventou algo chamado prensa de tipos móveis. O que acontecia? Por meio dessa prensa, né? Quando ele prensava, fazia força ali, ele conseguia reproduzir os escritos com mais rapidez. Então, já que era mais rápido, ele conseguia produzir uma quantidade maior. E aí, com isso, como ele conseguia produzir uma quantidade maior, outras pessoas começaram a ter acesso a livro e a outras coisas impressas como jornais, porque aí ficavam
um pouco mais barato, né? Porque ficou mais fácil para ele reproduzir isso aí. Aí na página 15 veio o passo a passo para vocês analisarem qual era o passo a passo para fazer essa prensa, né? E aí o nosso tempo hoje já acabou, meu celular já despertou aqui. Então a gente vai continuar na próxima aula, mas vocês vão responder as questões aí já para a gente agilizar, tá bom? Oi. Ah, gente, o Cauã Santana entrou hoje. Ei, Cauã, bom dia. Vocês aí que falaram, Cauã, já tem alguns coleguinhas seus aqui que falaram que te conhecem, tá bom? Tia, eu já respondi as perguntas já. Sim, nós vamos. É porque a tia já pediu para vocês responderem para a gente fazer a correção. Nós vamos continuar corrigindo na próxima aula online, tá bom? Tia, ele já mandou mensagem aqui no bate-papo, olha. Agora já acabou aqui. Até amanhã, 8 horas. Beijinho. Tchau. Tchau.